Saudações pessoal, eu espero que estejam todos e todas muitíssimamente bem e mas muito bem dispostos, meus senhores, que haja disposição. E não esqueçam que estudar também é uma diversão. Nós também podemos nos divertir estudando, meus senhores e minhas senhoras. Prontos, bem, daqui do outro lado com vocês, Prof. Ping. Vamos então ter uma aula hoje muito bonitinha, muito interessante. Ou seja, hoje iremos falar da camada de transporte. Um senhor muito bonitinho. Pronto, então, sem mais demora, vocês já sabem, vamos colocar a mão na massa. Prontos, meus senhores, vamos então começar a abordar a camada de transporte. Bem, antes de tudo isso, nós já trabalhamos com camada física, camada de enlace de dados, camada de internet. Agora subimos para a camada de transporte. Prontos, nós vimos que existe algo que é chamada de suíte de protocolos, que é um conjunto de protocolos, né, que operam em conjunto a fim de dar solução a uma determinada situação, que comumente é comunicação. Bom, exemplos de suítes de protocolos temos o TCP/IP e o OSI. O TCP/IP é o que é implementado, né? E o OSI é simplesmente um modelo de referência. Qual é o benefício de trabalharmos com esses senhores? É que se eu sou um fabricante A, quero fabricar um determinado dispositivo, eu vou seguir o padrão TCP/IP. Se eu for um fabricante B, se quero fabricar um dispositivo, vou também trabalhar com o padrão TCP/IP. Também posso trabalhar com OSI, mas também posso trabalhar com TCP/IP. Trabalho com TCP e tenho então o meu dispositivo. Como essas duas suítes de protocolos, as funções, as características que elas fazem no fundo são as mesmas, então por mais fabricantes diferentes, né, têm seus dispositivos, cada um com o seu respectivo fabricante, estes dispositivos de fabricantes diferentes conseguem se comunicar, porque o padrão, né, a linguagem aí é a mesma. Então há comunicação entre eles. No princípio, antes de existirem esses de protocolos, o grande problema era esse. O fabricante A tem um dispositivo, o fabricante B tem outro dispositivo e fabricantes diferentes têm muitos problemas de comunicações. Então, as suítes de protocolos vieram dar soluções a esse quesito. E prontos, hoje então vamos falar, né, da camada de transporte. Camada de transporte, se estivermos a falar a nível a nível do modelo OSI, né, é a camada 4. A camada de transporte é a camada 4. Se formos a nível do TCP/IP, é a 4, também é a 4, também é a 4. Lembrem que no TCP/IP nós temos a aplicação, né, transporte, internet, enlace de dados ou física. Nas bibliografias mais recentes, a enlace de dados e a física são unificadas na camada de acesso à rede. Mas nas bibliografias mais antigas, vocês verão 5. Nas novas verão 4, nas antigas verão 5. Pronto, isso fomos discutindo então lá no passado, lá no capítulo 3, 4, fomos abordando esses senhores. Então hoje vamos então começar a falar da camada de transporte. Bem, meus senhores, de forma geral, o que é que define a camada de transporte? Ela define como os dados serão transportados. Como é que os dados serão transportados? Ela cuida também da segmentação. Ela é responsável pela identificação das portas. Segmentação, meus senhores, temos uma mensagem. Imaginem que vocês têm uma mensagem. Deixa eu invocar aqui a minha caneta. Imaginem vocês que vocês têm uma mensagem de 1000 bytes, por exemplo. E essa mensagem é dividida em duas. Temos uma de 500, uma de 500. Então, essa divisão aqui é conhecida como segmentação. E cada um desses pedaços é conhecido como segmentos. Cada um desses pedaços aqui é conhecido como segmentos e o resultado dessa divisão chamamos de segmentação. Boa. Quem cuida da segmentação é a camada de transporte. É também na camada de transporte onde acontece a identificação das aplicações. Ou seja, estamos a falar dos números das portas. Por exemplo, vocês sabem que o HTTP ele possui um número de porta, algo que lhe identifica de forma exclusiva, que é 80. O HTTPS também possui algo que lhe identifica de forma exclusiva, que é o número de porta, que no caso é 443.
Então, quem cuida das identificações das aplicações. Cada aplicação, cada serviço em rede possui um determinado número de porta. Então, quem permite identificar essas aplicações, esses serviços, é a camada de transporte. É na camada de transporte onde acontece a identificação das aplicações. E por outro lado, temos também a multiplexação. Se se os fluxos, né, se as mensagens, nós estivermos a dividir elas em pedaços menores, por exemplo, temos aqui, deixa-me ver aqui um cenário. Imaginemos que aqui tem um telefone e aqui é um computador. E aqui tem um único meio para ser transmitido. Vamos lá supor isso assim. E os dois irão sair por cá. Aqui aplica-se segmentação. Pedaços menores. Aqui também tráfego de dados, também pedaços menores, segmentos. E todos esses segmentos são transportados aqui no mesmo. Tanto de voz quanto de dados. Todos são transmitidos aqui nesse meio de transmissão, são misturados cá. Então, esse processo de transmitir comunicações diferentes, né, em um mesmo meio de transmissão, aí nós conhecemos esse processo como multiplexação. E quem cuida disso é a camada de transporte. A camada de transporte é a responsável pela multiplexação. E temos também rastreamento de conversas entre dois aplicativos. Duas aplicações, elas precisam trocar informações, elas precisam estabelecer uma sessão. É preciso que haja aí um rastreamento das conversas, do fluxo que as duas estão a trocar. Que haja um rastreamento do fluxo em que as duas aplicações estão a trocar. Quem cuida do rastreamento dessas conversas, desses fluxos que as aplicações trocam, quem cuida do estabelecimento de sessão entre duas aplicações, no caso aqui é a camada de transporte. Ela também tem essa responsabilidade. Rastreamento das conversas e estabelecimento das sessões entre duas aplicações. Boa. Então vamos lá. Protocolos da camada de transporte. Na camada de transportes nós temos vários protocolos, mas há dois que se destacam, que são o TCP, o Transmission Control Protocol, e o UDP, User Datagram Protocol. Esses são os dois principais protocolos da camada de transporte. Não existem somente esses dois, tem mais outros, mas esses dois aí são os principais. Então, TCP e o UDP. E são esses dois senhores que nós iremos discutir aqui hoje. Também senhores, vamos estar aqui a discutir esses dois senhores. Vamos então começar com o TCP. TCP. Primeiramente, TCP ele é orientado à conexão. Ou seja, no TCP, se vocês é o Delcio, um dispositivo A, e você que está aí a me assistir, dispositivo B. Se eu pretendo enviar uma mensagem para ti, no TCP primeiramente devemos estabelecer uma conexão. Eu e você devemos estar conectados. Pensem no seguinte. Imaginem que vocês são um usuário do Facebook e eu também sou um usuário do Facebook. Para que nós possamos trocar mensagens. Bem, no Facebook isso é possível, né? Só que a mensagem fica aí, meio que reservada, fica aí num sítio diferente. Mas imaginem que não fosse possível. Por exemplo, se nós não somos amigos no Facebook, não conseguimos trocar mensagem. Mas isso é possível, mensagem. Se nós não somos amigos no Facebook, não conseguimos trocar mensagem. Mas se formos amigos, conseguimos trocar mensagem. Ou seja, antes de enviar uma mensagem, eu e você temos que estabelecer uma conexão, temos que estabelecer uma amizade, um laço de amizade. Então podemos passar para aqui para o TCP. No TCP, antes de um dispositivo enviar uma mensagem, a origem e o destinatário devem estabelecer primeiramente uma conexão. É preciso que haja uma conexão, uma sessão entre os dois dispositivos. O TCP ele é orientado à conexão. Isso é extremamente importantíssimo. Ele é orientado à conexão. Depois temos entrega confiável. Daqui a pouco faremos aí um esquema em que vocês vão poder perceber tudo quanto está cá, todos esses pontos que aparecem cá. Vocês vão perceber melhor.
Entrega confiável. Por que ela é entrega confiável? Porque quando se envia uma mensagem, há confirmação das mensagens. Por exemplo, eu, dispositivo A, enviei-te uma mensagem. Quando receberes essa mensagem, me confirmas que recebeste a mensagem. Então eu aqui fico com a certeza de que sim, realmente eu recebi a mensagem. Estamos juntos, meus senhores? Então temos aí esse fator da certeza de que sim, de fato, o destinatário recebeu a mensagem. Bom. Ok. Então temos o outro, que é controle de fluxo. Temos o controle de fluxo, ou seja, com o TCP a negociação da velocidade de transmissão. Ou seja, quantos dados é que posso transmitir, quantos dados é que eu não posso transmitir. Ou seja, há uma negociação naquilo que é a capacidade de transmissão. Temos a entrega na mesma ordem, isso vou explicar mais lá para frente, quando tivermos a ver no cenário. Retransmite segmentos que não chegaram ao destinatário, ou seja, se eu enviei uma mensagem e o destino, você no caso, não me confirmaste, então eu retransmito a mensagem. Eu quando envio uma mensagem fico à espera, por exemplo, durante 1 minuto, a fim de aguardar uma resposta tua de que realmente recebeste a mensagem. Passou 1 minuto, não me enviaste a confirmação que recebeste a mensagem. Ok, eu entendo que não recebeste, então envio novamente a mensagem. Isso faz com que haja uma maior sobrecarga. Para estabelecer uma conexão é preciso trocar mensagens e começar a retransmitir segmentos que não foram confirmados também. São mensagens que vão ter que começar a ser enviadas. E essas mensagens, obviamente, irão consumindo largura de banda. E o dispositivo, quando envia, tem que ficar à espera. Ele tem que esperar receber uma confirmação. Então, todos esses fatores fazem com que o TCP tenha uma maior sobrecarga. Então, ele tem lá muitos pontos positivos, mas um dos pontos negativos do TCP é a maior sobrecarga. Isso como é que vocês poderão sentir? É na lentidão nos processos, ou seja, o delay, né, o atraso chega a ser maior, chega a ser mais elevado quando nós estamos a trabalhar com o TCP. Boa. Exemplo de aplicações que utilizam o TCP. O TCP ele é utilizado por aplicações que toleram atrasos, ou seja, aplicações que atraso não é problema, mas que necessitam de um alto grau de confiabilidade. Ou seja, aplicações que precisam de confiabilidade e não necessitam de tanto que... Deixa eu reformular isso. Aplicações que necessitam de confiabilidade e que toleram atrasos. Ou seja, posso ter atraso, mas preciso de confiabilidade. Ou seja, posso suportar atrasos, pode levar tempo para chegar, mas tenho que ter certeza que realmente chegou. Estamos? Pode levar um tempo, 1, 2, 3 anos, mas o importante é ter certeza que realmente chegou. Essa é a teoria por detrás do TCP. Então, todas as aplicações que suportam atrasos e necessitam de confiabilidade, essas trabalham com TCP. Exemplo, aplicações, né, dos navegadores da internet, os browsers e os protocolos de e-mail, eles também trabalham com TCP. Bom, depois temos uma tabelinhazinha mais lá para frente, da qual vocês poderão visualizar tudo isso que tem. Diz aqui o TCP ele é um protocolo stateful. Um protocolo stateful é um protocolo que faz o rastreamento das conversações, ou seja, que monitora as conversas. Um protocolo stateful com monitoramento, com controle das conversas, ele consegue verificar que, por exemplo, que segmento é que está em falta. Por exemplo, enviamos alguns segmentos, mas outros não foram enviados. Então, um protocolo stateful, através do rastreamento das conversações, do controle do fluxo, ele consegue identificar aquilo. Está a faltar enviar mais o segmento XXX. Então, esses segmentos são enviados. Esses, no caso, são os stateful. Depois temos aqui o three-way handshake e o four-way handshake. Bem, esses dois sinais têm a seguinte finalidade.
O Three-Way Handshake ele é utilizado para estabelecimento de uma conexão. Quando o TCP quer estabelecer uma conexão, ele utiliza o Three-Way Handshake. E quando se pretende encerrar uma conexão, é utilizado o Four-Way Handshake. Então, meus senhores, Three-Way Handshake para estabelecer uma conexão e o Four-Way Handshake para encerrar uma conexão. Memorizem isso, meus senhores. Isso poderá ser importante para as vossas vidas. Three-Way para estabelecer e o Four-Way para encerrar uma conexão. Bem, esse é o cabeçalho TCP. Deixa eu fazer primeiramente um desenho, né? Quando nós estamos na camada aí de aplicação, né, nós temos os dados, certo? Temos aqui os dados. Bom, temos os dados, ok? Depois, quando nós descemos na camada de transporte, é adicionado um cabeçalho na PDU. Se, por exemplo, nós estamos a trabalhar com TCP na camada de transporte, então será adicionado o cabeçalho TCP. Se for o DP, então aqui nos dados, né? Aqui é os dados. Se for o DP, vai ser adicionado o cabeçalho, o DP. Então, quando estamos na camada de transporte, é determinado um protocolo, se é TCP ou DP. Se for TCP, na PDU é adicionado esse cabeçalho. Se for UDP, na PDU será adicionada esse cabeçalho, que é o cabeçalho do UDP. Boa. Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui um breve resumo do cabeçalho TCP. Temos aqui porta de origem, é para identificar qual é a porta de origem. Aqui identifica a porta de destino. Temos o número de sequência. Isso é para identificar os segmentos. Por exemplo, vocês têm uma mensagem que foi dividida em vários segmentos. Está dividida em vários segmentos. Cada um desses segmentos precisa de uma identificação. Então, essa identificação dos segmentos é o número de sequência. O número de sequência é que identifica os segmentos. Por exemplo, vamos lá supor 1, 2, 3, 4. Dessa forma conseguimos então saber como é que estão identificados os nossos segmentos. Bom, depois temos o número de confirmação. Esse número de confirmação ele é utilizado juntamente com a CK. Ou seja, o valor desse número de confirmação é igual ao número de sequência. Esse número de confirmação é para indicar até onde é que os segmentos já foram confirmados. Se o último segmento aqui, por exemplo, for, vamos lá supor 10, então aqui no número de confirmação também 10, indicando que realmente esse 10 também já foi confirmado. Boa. Depois temos o comprimento do cabeçalho. Bem, o comprimento do cabeçalho ele especifica o tamanho aqui do cabeçalho TCP. Qual é o tamanho do cabeçalho TCP? O tamanho mínimo são 20 bytes, né? Quando esse campo opções não tem nada, quando ele está vazio. Se esse campo opções estiver vazio, estiver sem nenhum valor, então aqui o comprimento fica com o valor mínimo, que é de 20 bytes. Já o tamanho máximo desse comprimento são aproximadamente 60 bytes. O tamanho mínimo são 20 bytes, o tamanho máximo são 60 bytes. Reforçando que 20 bytes só será 20 bytes se no campo opções não tivermos nenhum valor. Então será 20 bytes que é o valor mínimo. E o valor máximo, 60 bytes. Reservado, como o nome diz, reservado. Esse também é reservado para uso futuro. Ou seja, ele é utilizado aí para usos futuros. Bits de controle. Bits de controle são chamadas flags. Nós aqui temos 6 flags. Temos, por exemplo, o NC, o CWR, temos o SE. Estou a fazer confusão. Nos bits de controle nós temos a URG, a ACK, o PSH, certo? O RST, o SIN e o FIN. Esse sim. Bem, deixa fazer aqui simplesmente falar de alguns deles. Por exemplo, o FIN e o SIN e o ACK, por exemplo. Aqui nos bits de controle trabalha-se com as flags, as 6 flags que acabei de mencionar. Deixa repetir elas.
a RST, né, a ACK, a URG, a PSH, a SIN e a FIN. São essas 6 flags que nós temos aqui a nível do bit de controle. Por exemplo, se for o SIN, que nós veremos aí quando estivermos a falar do three-way handshake. Se for o SIN aqui, se no bit de controle for para o SIN, se tiver marcado com 1, indica que foi solicitada uma conexão, uma solicitação de uma conexão. Quando nesse bit de controle a flag SIN tivesse marcada com 1, isso fica indicado que está a ser enviada uma solicitação de conexão. Ou seja, um host está a solicitar uma conexão. Já se for o FIN, por exemplo, se aqui no bit de controle for flag FIN, se ela tiver sinalizada com 1, está a ser solicitada o término de uma conexão. Flag SIN, mas simbolizada aqui com 1, indica que foi solicitada uma conexão. Se for o FIN, sinalizado com 1, indica que foi solicitada o término de uma conexão. Então, são aqui vários bits, são 6 bits de controle, cada um deles tem as suas especificidades. Depois temos a janela. Essa janela é muito útil naquilo que é a negociação. Imaginem vocês que, por exemplo, eu e vocês estamos conectados. E vocês, por exemplo, só podem receber 10 megas. E eu aqui posso transmitir 1000 megas. Então é importante que haja aqui uma negociação. Eu não posso começar a vos enviar 1000 megas em cada segundo, enquanto vocês só recebem 10 megas. Se eu começar a vos enviar 1000 por segundo, vocês vão ficar sobrecarregados. Então, para que não haja isso, é preciso que haja um controle de fluxo. Uma negociação aqui da velocidade de comunicação. Isso é determinado pela janela. Numa janela eu consigo transmitir, olha, quanto fluxo aqui é que eu vou poder começar a transmitir. Epa, já que você recebe 10, então ok, começo simplesmente a transmitir 10. Ou seja, vocês me informam que vocês aí só podem começar a funcionar a quanto? A 10 megas. Então essa janela permite passar essas informações da velocidade de comunicação, para podermos então ter aquilo que é chamado controle de fluxo. Qual vai ser a nossa velocidade de comunicação? Você só pode receber 10 por segundo, eu posso transmitir 100 por segundo, eu não posso começar a transmitir 100, senão chegarás a um ponto que terás o overload. Checksum é para verificação de erro, para verificar se há erros aqui no cabeçalho TCP. Esse urgente, o urgente é para determinar a urgência de um determinado segmento. Qual o grau de urgência de um determinado segmento. Bem, e ele fica esse campo urgente aqui no bit de controle 1 dos 6 é o URG. Esse URG, quando ele está sinalizado com 1, indica que realmente deve-se levar em conta aqui o campo de urgência. Deve-se levar em conta aqui o campo de urgência. Esse URG é uma das flags aqui. Indica que se tiver URG aqui na flag, no bit de controle, a flag URG, se tiver sinalizada com 1, indica que esse segmento deve ser tratado com urgência. Deve-se levar em conta realmente o valor de urgência. Pronto, temos essas opcionais aqui, essas opções quer dizer que é mesmo opcional. Ou seja, podemos ou não colocar aí algumas informações, alguns parâmetros. Vamos supor que seja necessário passar mais alguns parâmetros aqui do TCP, então podem ser colocados aqui no campo opções. E dados da camada de aplicação. Dados da camada de aplicação é tudo isso que está aqui. A parte aqui dos dados. Toda essa parte aqui dos dados representa esses dados da camada de aplicação. Boa. Temos depois aqui o UDP. O UDP, diferente do TCP, ele não é orientado à conexão. O UDP não é orientado à conexão. Isso quer dizer que se eu pretendo enviar uma mensagem para vocês, simplesmente envio. Não estabeleço uma conexão. Eu e vocês não iremos estabelecer uma conexão. Simplesmente envio. A ideia por detrás do UDP é a seguinte: é enviar.
para o UDP o mais importante é enviar. Não é garantir que o destino recebeu a mensagem, mas sim garantir simplesmente o envio. Ou seja, eu como transmissor ter garantia não, enviou, ok, foi, a mensagem foi. O importante para o UDP é o envio. Se o destino recebeu ou não, não importa. É como, por exemplo, no DP nós só atiramos. No TCP nós pegamos e entregamos na mão. Olha, está aqui, tenho certeza, está aqui, estou a ver, não, você recebeu. No DP simplesmente atiramos no ar. Se o fulano aí recebeu, não importa. O importante é que atiramos. Então, essa é a ideia por detrás do DP. Ele é um protocolo de entrega não confiável. Por quê? Porque não há confirmação. Né? No DP, quando se envia mensagens, não se espera que o destino confirme que recebeu as mensagens. Ou seja, não há confirmação dos segmentos recebidos. Então, isso faz com que ele seja um protocolo de entrega não confiável. E outro ponto, os dados são reagrupados segundo a ordem de chegada. Ou seja, os segmentos que vão chegando no destinatário, eles são agrupados com base, né, segundo a ordem de chegada. Isso vai ficar mais claro quando nós estivermos a discutir aí um cenário, já vamos trabalhar nele. Depois temos que não há controle de fluxo, ou seja, não há negociação aqui de velocidades de comunicações no UDP. Temos uma menor sobrecarga. Por que temos uma menor sobrecarga? Não é orientado à conexão. Não são os segmentos que não foram. Para já não há confirmação dos segmentos, certo? Se não há confirmação dos segmentos, então não há retransmissão dos segmentos que não foram confirmados. Se por um lado os segmentos não são confirmados, então quando eu envio os segmentos, se os segmentos não são confirmados, então eu não retransmito os segmentos. Tá? Então se nós não temos a retransmissão dos segmentos, se não temos as confirmações, se não temos a orientação à conexão, vamos ter uma menor sobrecarga. Isso faz com que o DP seja bem mais rápido do que o TCP. O delay no TCP é bem mais alto do que o UDP. O UDP é o seu delay é atraso. O atraso no UDP é menor do que no TCP. Pronto. Ele é uso. O UDP ele é utilizado por aplicações que não toleram atrasos. Todas as aplicações que não toleram atrasos e que não necessitam de tanta confiabilidade. Aplicações que não toleram atrasos e não necessitam de tanta confiabilidade, essas sim é que trabalham com o UDP. Aplicações que não toleram atrasos são quem? São as transmissões ao vivo. Imaginem vocês, por exemplo, numa chamada telefônica, numa transmissão ao vivo, se vocês falarem alô e o atraso ser elevado, então falar alô para o destinatário receber o alô, levou 5 segundos. Não sei se vocês já passaram por uma situação dessas no WhatsApp, em uma chamada, quando a rede está extremamente lenta, ao fazerem uma determinada chamada, vocês ao falarem, quando a rede está mesmo muito, muito lenta, vocês ao falarem, para o outro lado ouvir, leva aí uns segundos, uns 3, 5 segundos ou mais, que é para o outro lado poder ouvir. E a comunicação fica chata. Você falou aqui, olha, amor te amo, e o amor aí te amo, para poder ouvir o amor te amo, a levar X tempo, porque é devido os atrasos. Então, dizer que o UDP ele é utilizado para aplicações que não suportam muito esses atrasos. Nas transmissões ao vivo, os atrasos devem ser o mínimo possível. Então, nesses casos, nós trabalhamos com o UDP, porque não se suportam os atrasos. Então, transmissões ao vivo como voz, como, por exemplo, vocês assistirem uma live no YouTube, o YouTube Live, essas transmissões trabalham com o UDP. Bem, no YouTube, se vocês abrirem um vídeo, por exemplo, se vocês forem no YouTube e baixarem esse vídeo no YouTube, ou se vocês estiverem a assistir esse vídeo no YouTube, não é uma transmissão ao vivo, meus senhores. Esse vídeo está em um servidor e vocês estão a visualizar, não uma transmissão ao vivo. Eu estou a gravar esse vídeo hoje, nesse dia, e vocês estão assistindo um outro dia. Daqui a um mês, um ano, sei lá quanto tempo é que vocês estão, que já passou para vocês poderem assistir esse vídeo. Então a transmissão aí não é ao vivo. Eu não estou a vos transmitir esse vídeo diretamente, não é ao vivo. Vocês estão a visualizar a partir de um
servidor. Já no YouTube Live aí sim seria uma transmissão ao vivo. Supondo que, por exemplo, tivéssemos uma live aqui para treinamento de CCNA, aí sim as transmissões seriam ao vivo. Então estes no caso trabalham com o UDP. Bom, o UDP ele é stateless, o TCP é stateful e o UDP é stateless. O que é que isso significa? Significa que nem um cliente nem um servidor são obrigados a manter o controle do estado da sessão de comunicação. Ou seja, não há um rastreamento das conversações. Não se olha para os segmentos que em falta que devem ser transmitidos. Não se olha por esses aspectos. Esse é um protocolo stateless. E o cabeçalho do DP bem simples. Vejam que são 1, 2, 3, 4. Se for no TCP, vou lá, TCP. Olhem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No TCP, temos aí por volta de 12. Temos 12 campos. Já no UDP, avancei. Já no UDP nós temos bem menos, só temos simplesmente 1, 2, 3, 4. 4 campos apenas, bem menos. Aqui o campo de porta é para identificar a porta de origem. Aqui identifica a porta de destino. E por cá identifica o tamanho do cabeçalho UDP. Qual é o tamanho do cabeçalho do UDP? Acontece aqui a identificação. O tamanho mínimo é 8 bytes. Vou colocar B maiúsculo, 8 bytes, o tamanho mínimo. O tamanho máximo vai variando. O tamanho máximo pode ser 65.507. Isso se estivermos a trabalhar com IPv4. Se tiver IPv6 tem um outro tamanho. Depois temos o checksum. O checksum é para a verificação de erro, para se verificar se há erro no cabeçalho. Pronto, então vamos tornar a coisa bonita, meus senhores, para que vocês percebam toda a teoria que fomos vendo. Vamos trabalhar aqui no Paint. Vamos lá. Ok, boa. Vamos imaginar o seguinte cenário. Temos aqui um roteador, um outro roteador e aqui um roteador. Bom, conectado. Aqui é a nossa rede B e aqui é a nossa rede A. Prontos. Aqui temos o R1, aqui é o R2 e por cá é o R3. Prontos. Então, imaginem vocês que querem transmitir uma mensagem daqui da rede A para a rede B. Bom, vamos começar primeiro com o TCP. Se for o TCP, como é que funciona se for TCP? A rede A pretende comunicar-se com a rede B. Um host aqui na rede A, né, pretende comunicar-se com um host na rede B. TCP, como é que funciona o TCP? Antes desse host da rede A enviar mensagem para o host da rede B, os dois devem estabelecer uma conexão. Lembrem que o TCP ele é orientado à conexão. Então, os dois devem estabelecer primeiramente uma conexão. Então, como é que ele vai estabelecer uma conexão? Através do three-way handshake. É utilizado o three-way handshake para se estabelecer uma conexão. Vamos lá. Three-way handshake. Vamos então utilizar aqui three-way handshake. Então, se esse PC quer enviar uma mensagem para esse PC da rede B, antes de enviar, os dois têm que estabelecer uma conexão. E para isso, esse host entrará em ação o three-way handshake. O three-way handshake é utilizado para estabelecimento de conexões. Como é que funciona? Vamos supor que esse é o PC1 e esse é o PC2. PC1 envia uma mensagem para o PC2 denominada de SYN. O SYN é uma flag, uma bandeira.
que é utilizada para solicitar uma conexão. PC1 envia um SYN solicitando uma conexão. Bom, PC2, por sua vez, responde a essa mensagem. Como é que o PC2 responde? Responde com um ACK. ACK é confirmação. E também, ao mesmo tempo, lhe envia um SYN. Ou seja, o PC2 recebeu SYN, solicitação de conexão. Então o PC2 agora responde. Ao responder, o PC2 lhe diz, olha, ACK lhe diz, olha, eu aceito essa conexão. ACK é uma aceitação, uma confirmação. Ou seja, estamos a confirmar que sim, olha, eu aceito estabelecer uma conexão contigo. Mas eu também quero estabelecer uma conexão contigo. PC1 solicitou uma conexão ao PC2. PC2 enviou uma mensagem que possui aqui duas flags, o ACK e o SYN. O ACK é uma confirmação do SYN, está lhe dizendo, olha, sim, eu aceito estabelecer uma conexão contigo. E o SYN está lhe dizendo, olha, eu também quero estabelecer uma conexão contigo. Então o que é que o PC1 faz com o SYN? Tem que confirmar, né? Que realmente ele aceita o estabelecimento da conexão. Então ele envia um SYN. E está feito. PC1 enviou uma solicitação, PC2 confirmou e solicitou ao mesmo tempo, e PC1, aliás, confirma. Não, eu coloquei aqui sim, não pode ser sim, se é confirmação é ACK. Deixa eu ver aqui, tem que ser o ACK e não sim. Vamos colocar aqui ACK. Temos que confirmar esse sim que o PC2 enviou. Então a confirmação é com ACK. PC1 envia uma solicitação, PC2 confirma a solicitação e solicita uma conexão, e PC1 confirma a solicitação e diz, olha, ok, eu aceito essa tua solicitação de conexão. Feito isso, os dois dispositivos então estabeleceram uma conexão. Sempre que se quer estabelecer uma conexão, utiliza-se o three-way handshake. Sempre que for para estabelecer uma conexão, é utilizado o three-way handshake. Boa. Vamos lá. Estabeleceram uma conexão, ok, estamos conectados. Agora vamos lá então, vamos supor que aqui temos uma mensagem que foi dividida em 3 segmentos. Por exemplo, assim, 3 segmentos. Por exemplo, vamos supor que nós temos a mensagem olá, formandos da Cisco. Vamos imaginar isso. Esse é o segmento 1, esse é o segmento 2, esse é o segmento 3, aqui coloquei 2, 3, e esse é o segmento 4, Cisco. Bem, na verdade não será isso, né? Isso tudo fica em um único segmento, a mensagem é muito curta, tá? Então, mas estamos aqui a simular, tá? Vamos simular. Aqui é segmento 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Boa. Esses segmentos então 1, 2, 3, 4 serão transmitidos. Vamos lá supor que esse aqui é o caminho mais curto e esse é o caminho mais longo. Então os segmentos, por exemplo, segmento 1 e 2 foram transmitidos por cá. Mais o 3 foi transmitido por cá. O 3 foi transmitido. Por um motivo essa interface caiu e depois o 3 foi transmitido por cá. E depois aqui voltou a ser transmitido o 4. 3 foi para aí, o 1, 2, 4 vieram por cá. Esse roteador vai receber primeiro quem? Vai receber primeiro 1, 2 e 4, certo? O 3 vem depois, porque o 3 olha, tem que vir nesse caminho, chega ainda nesse roteador, processa, faz o roteamento, só depois é que ele encaminha por cá, então levará mais tempo. Então esse host, né, irá receber primeiro quem? Irá receber primeiro o 1, depois estou colocando já de nota.
ele irá receber primeiro o 1, depois o 2, depois o 4. Só depois é que fica quem? O 3. Se nós montarmos essa mensagem, como é que fica? O 1, né? É olá. O 2 é formandos. Formados. E o 3. Não, aqui. Não. 1, 2. Ok, agora o 4. O 4 é cisco. O 4 é cisco. 4 é cisco. Depois o 3, que é o último que chegou, que é dá. Então vejam como é que fica a mensagem. Olá, formando o cisco dá. A mensagem meio que ficou trocada. No TCP, meus senhores, os segmentos eles são agrupados segundo o número de sequência. Não é segundo a ordem de chegada, mas sim segundo o número de sequência. Não importa se esse 4 aqui chegou antes do 3, não importa. Aqui a ordem é com base no número de sequência. Esse é o TCP. O TCP ele organiza segundo o número de sequência. Se o número de sequência é 1 chegar ao último, não importa, ele vai ser o primeiro. Porque a organização é com base no número de sequência. Então, como é que ele irá organizar aqui essa mensagem? Quando é TCP? 1, 2, 3, 4. Podem chegar em ordens de forma desorganizada, mas será organizado com base no número de sequência. E feito isso, o destinatário então recebe bem a mensagem, né? Recebe realmente olá, formandos da Cisco. Recebe a mensagem bem estruturada. Bom, outro ponto. Quando esse senhor aqui, nosso destinatário, vamos começar por cá. Quando o transmissor enviou esses segmentos, ele espera confirmações de cada um dos segmentos. Cada um dos segmentos deve ter uma confirmação. Então, esse senhor aqui, a cada segmento que ele receber, vai confirmando. Então, PC2, por exemplo, confirmou que recebeu segmento 1, confirmou que recebeu segmento 2, confirmou que recebeu segmento 3. Envia essas confirmações no PCA, no PC1 aqui na rede A. Mas o segmento 4, o PC1 aqui está à espera da confirmação e nada, o tempo de espera esgotou. O que esse PC irá fazer quando não receber uma confirmação de um determinado segmento em um determinado período de tempo? O que ele faz? Retransmite o segmento. O segmento que não foi confirmado aqui é 4. Então, somente o segmento 4, aqui, né, somente já o segmento 4 é que será retransmitido. Porque foi o único segmento que não foi confirmado. Então, segmentos não confirmados são enviados são novamente reenviados, ou seja, eles são retransmitidos. Bom, então, feito tudo isso, aconteceu a comunicação, ok? Está feito aí as nossas conversas. Agora, o dispositivo precisa então encerrar a conexão. Quando, meus senhores, se pretende encerrar uma conexão, nós utilizamos o four-way handshake. O three é para estabelecer e o four-way handshake é para encerrar uma conexão. Então, se pretendemos encerrar uma conexão, vamos utilizar o four-way handshake para poder encerrar uma conexão. Bom, então, PC1 quer encerrar a conexão com PC2, o que o PC1 faz? Vamos lá, PC1 e aqui PC2. PC1, ele envia uma solicitação de término de conexão. Meus senhores, o SYN que nós usamos no three-way handshake é solicitação de conexão. Quando nós queremos encerrar uma conexão, envia-se a flag, a bandeira FIN. A flag FIN ou bandeira FIN é utilizada para solicitar o término de uma conexão. Quando nós pretendemos solicitar o encerramento de uma conexão, é enviado um FIN. Bom, PC2 recebe o FIN. PC2 diz ok. Queres terminar a conexão? Ok, tá bom. Eu aceito terminar a conexão contigo. Mas também quero terminar essa conexão contigo. Também lhe solicita término de conexão.
PC1 lhe enviou uma solicitação de término de conexão e diz, olha, PC1 está lhe falando, eu já não quero mais estar conectado contigo. E o PC2 lhe diz, ok, eu aceito. Tá bom. O PC2 lhe diz, olha, com a ACK lhe diz, olha, ok, tá bom, eu aceito essa solicitação. Mas eu também quero terminar a conexão contigo. Então o PC2 envia uma solicitação de término também da conexão. E PC1 por sua vez confirma, né, que realmente ele também quer, que ele aceita essa solicitação de término de conexão. É mais ou menos o seguinte, vamos levar isso um pouco na brincadeira. PC1 solicita o término de namoro no PC2. PC2 lhe diz sim, eu aceito essa tua solicitação de término de namoro, mas eu também quero terminar contigo. E PC1 lhe diz sim, ok, eu também aceito essa tua solicitação de término de namoro. Então os dois deixam de namorar. Bom, esse é o four-way handshake. Por que é for aqui do 4? Porque vejam, é 1, 2, 3, 4. Por isso é que é four-way handshake. E o outro é three-way handshake. Por quê? Porque eram simplesmente 3, né? Enviávamos o SYN, depois era enviado ao mesmo tempo, na mesma mensagem, o ACK e o SYN, e depois era enviado simplesmente o ACK. Então aí eram 3. Por isso é que lá chamávamos de three-way handshake. Aqui é for, porque são 4. Four-way handshake. Bom, então, meus senhores, esse é o TCP. Com o TCP esse seria o comportamento. Bem, agora se fosse o UDP, como é que seria se fosse o UDP? Vamos lá apagar isso. Ok, boa. E tufas. Vamos lá. E tufas. Vamos apagar também essa cara. Bom, então vamos lá. Agora vamos trabalhar com o DP. Se for o DP, PC1 pretende enviar uma mensagem para o PC2. Lembrem que o DP não é orientado à conexão. Então, meus senhores, aqui não existe three-way handshake nem four-way handshake. Porque o DP não é orientado à conexão. Não se estabelece uma conexão entre a origem e o destinatário. Os dois não estabelecem uma conexão. Então, no UDP não há three-way handshake, nem four-way handshake. Não há esses senhores no UDP. PC1 quer enviar uma mensagem para PC2, não é estabelecida uma conexão. PC1 envia os dados. Bom, então o PC1 tem aqui os segmentos. 1, 2, 3 e o 4. PC1 então envia os segmentos. Chegam no roteador. Segmento 1 é passado por cá, ok. Depois segmento 2. Mas o segmento 3 por algum motivo é enviado por cá. E depois o 4 é enviado por cá. Pronto, está aí. 3, 1, 2, 4. Foram todos transmitidos. Aqui o destinatário, como é que ele irá receber? 1, 2, 4, 3. Esse 3 como foi por cá, where is my cursor? Esse 3 como foi por cá, ele levará mais tempo para chegar. Esses vieram por cá diretamente, é o caminho mais curto, chegam bem mais rápido. Então, primeiro esse PC irá receber primeiro 1, 2, 4, depois o 3. Como é que organiza o DP? O DP não organiza com base no número de sequência. O DP organiza com base na ordem de chegada. No DP, quem chegou primeiro é primeiro, quem chegou último é último. A organização é com base no número, no número de chegada, ou seja, quem chegou primeiro. Então, no DP, esse host, como é que ele verificará a mensagem? 1 é quem? Olá. Então, ficará olá, olá. Depois, 2, que é formandos. Depois 4, que é Cisco. E depois o 3, que é o dá. Está a ver a mensagem? Olá, formado Cisco dá. Meio que não tem sentido a nossa mensagem. Então o DP tem isso, meus senhores. No DP, a organização é com base na ordem de chegada. Quem chegou primeiro, quem chegou último é último. Isso pode fazer com que a mensagem fique sem nexo, meio que trocada. As informações, né, ficam meio que trocadas. Isso parece simples porque é uma pequena frase, mas imaginem que seja um texto longo e que houve essas trocas.
Então poderemos ter esses casos aí no UDP. Prontos. Outra situação, lembrem que o UDP não confirma os segmentos recebidos. O PC2 não irá confirmar esses segmentos. Não há confirmação dos segmentos no UDP. Então, esse PC não confirma nenhum dos segmentos. Não há nenhuma confirmação. Isso quer dizer que, por exemplo, se esse pacote 3, se o segmento 3 for enviado por cá, se ele se perder por cá, se ele for perdido aqui nesse cenário, na rede, nem chegar aqui, isso quer dizer que o destino só irá receber quem? O 1, o 2 e o 4. Ele fica sem o segmento 3, que é o DA. O DA não entra, ele não recebe o DA. Não há retransmissão dos segmentos perdidos no UDP. O UDP importante para ele é o envio. Se recebeu ou não, não importa. E não esqueçam que ele não é orientado à conexão. Se não é orientado à conexão, não utiliza three-way handshake, nem o four-way handshake. E o outro ponto, a ordem. Ele organiza com base na ordem de chegar. Quem chegou primeiro é primeiro, quem chegou último é último. Boa, meus senhores. Esse então é o TCP e o UDP. Espero que tenham compreendido as diferenças entre eles. Bom, vamos agora falar dos números das portas. Bem, no número das portas nós temos aqui 3 grupos. Temos as portas bem conhecidas, as portas registradas e as portas dinâmicas e ou privadas. Bem, o que é porta? As portas elas são números, né? Que são utilizados para identificar as aplicações. Se nós precisamos, por exemplo, identificar uma aplicação ou um serviço, aí é utilizado o número de porta. Imaginem vocês, deixem eu invocar aqui um bocadinho. Vamos lá apagar esse cara todo. Bom, imaginem vocês que vocês têm um servidor. O servidor IP, por exemplo, é 2, 2, 2, 2. Aqui tem uma internet, por exemplo, pode ser uma rede local, pode ser internet, pronto. E vocês têm aqui o vosso PC. O vosso IP. Deixa eu colocar isso aqui. Vocês têm aqui o vosso PC. E o vosso IP, por exemplo, 192, o clássico 168.1.10. Esse é o IP da vossa máquina. Nesse servidor tem vários serviços. Tem DHCP, tem e-mail, tem uma página web, vamos lá, HTTP. Vamos lá supor que também tem telnet aqui. Tem telnet. Tem vários serviços aqui nesse servidor. Tem todos esses. DHCP, e-mail, HTTP para páginas web e telnet. E vocês aqui precisam acessar um determinado serviço no servidor. Por exemplo, vamos lá. Quem vai ser o vosso destino? A vossa origem, né? O IP de origem vai ser 192, 168, 10. Quem é o vosso destino? 2, 2, 2, 2. Imaginem vocês que vocês estão a querer, pretendem acessar uma página web no servidor. Olha, IP de origem e IP de destino. Agora, meus senhores, o que é importante nós temos aqui? Temos que identificar que tipo de serviço é que nós queremos. Porque no servidor tem vários serviços. Queres qual? Queres DHCP? Queres e-mail? Queres HTTP? Queres telnet? Queres isso? Queres aquilo? Queres o Y? Queres o Z? É preciso especificar que tipo de serviço é que nós queremos. É aí onde entra o número de porta. Nós podemos fazer o seguinte, olha. Servidor 222. Eu aqui quero 80. Quem é 80? 80 é o HTTP. Então estamos a dizer que nesse servidor nós queremos o serviço da porta 80. Que é um serviço da porta 80? HTTP. Que é um HTTP? Protocolo utilizado para apresentação de hipertexto, de conteúdo web. Quando nós estamos a trabalhar com websites, para apresentação do website, é utilizado HTTP ou HTTPS.
Então está aqui, estamos a especificar qual é. No servidor nós queremos essa. E se não fosse página web, por exemplo, queremos Telnet. Quero acessar o servidor via Telnet. Quem é que fica aqui no número de porta? A porta do Telnet. Qual é a porta do Telnet? 23. Então está marcado. Vamos a dizer, olha, eu aqui quero acessar esse determinado serviço. Agora, esse é no destinatário. E aqui na origem? Será que na origem não tem número de porta? Na origem não teremos um número de porta. Teremos um número de porta. Aqui na origem também vai ser colocado o número de porta. Aqui comumente é colocado pelo sistema operativo. O sistema operativo pega um número de porta e aloca aqui. Vamos supor, por exemplo, uma 1050, por exemplo. O sistema operativo pega numa das portas e associa aqui. Então, origem, destino. Aliás, IP de origem, IP de destino. IP de destino, porta de destino. IP de origem, porta de origem. IP de destino, porta de destino. Aqui na porta de origem, quem colocou é o sistema operativo. Na porta de destino é com base no serviço, a aplicação que vocês estão a utilizar. Se, por exemplo, for um navegador da internet, aqui estará simbolizado com 80 ou 443. Isso tudo é colocado de forma automática. Bom, então é com base nisso que nós conseguimos identificar as aplicações que iremos trabalhar. Então, essa é a utilidade das portas. E vejam que aqui elas estão divididas em 3 grupos. Nós temos as bem conhecidas, que são aquelas que saem de 0 a 1023, ou seja, por exemplo, deixa eu mostrar-vos aqui na próxima tabela. Por exemplo, as soluções aqui, FTP, que utiliza 20 a 21, o SSH, que utiliza 22, o Telnet, que é 23, cadê o 80, que vimos há pouco tempo? Está aqui. O HTTP, que é 80, o HTTPS, que é 443. Então, está aqui a identificação de cada um desses senhores. Cada um desses protocolos possui uma porta que lhe identifica de forma exclusiva. Agora, voltando aqui nos tipos de porta, né? Essas são as bem conhecidas, que saem de 0 a 1023. Depois temos as registradas. As registradas, está aqui elas, que são designadas pela IANA. Imaginem vocês que, por exemplo, vocês desenvolveram um novo protocolo e precisam de um número de porta para esse novo protocolo. Então, esse número de porta para o vosso protocolo irá sair aqui nas portas registradas. A entidade responsável pela alocação de IPs públicos e do número de portas é a IANA. A IANA é quem tem a responsabilidade de alocar IPs públicos e número de portas. Desenvolvi uma nova aplicação, preciso do número de porta. Essa porta é obtida a partir do intervalo das portas registradas. Depois temos as portas dinâmicas. Essas portas dinâmicas são alocadas pelo sistema operativo. Bem, no total nós temos 65.536 portas. Repito, no total nós temos 65.536 portas. Elas são divididas em 3 intervalos, ou seja, elas comportam em 32 bits. 32 bits não, 16 bits. As portas elas comportam 16 bits. Então é só fazemos 2 elevado a 16. 2 elevado a 16 dá 65.536. Então são essas a quantidade de portas que nós temos. Dizias que as portas dinâmicas são as que o sistema operativo aloca de forma automática. Vocês, por exemplo, têm um navegador da internet, acessaram um site, esse caso que nós temos aqui. O sistema operativo coloca uma porta dinâmica. Mas vejam o número dessa porta, 1050. 1050 faz parte de qual intervalo? Daqui. Das portas registradas. Bem, o que acontece é o seguinte, meus senhores. Muitas das vezes os sistemas operativos, ao alocarem portas dinâmicas, elas também tiram nesse intervalo que está aqui, nas portas registradas. É muito comum também acontecer isso, tá? Então, vocês têm uma aplicação que a porta de origem pode sair aqui nas portas dinâmicas, ou o sistema operativo alocar mesmo, tirar aqui nas portas registradas. Isso também acontece. Há casos em que isso é possível, isso é normal de acontecer. Bom, voltando aqui, dizer-vos, meus senhores, que combinar um IP com uma porta é conhecido como socket. O ato de combinar um IP com uma porta nós conhecemos como socket. Combinar um IP com uma porta é conhecido como socket. Agora, combinar IP de origem, porta de origem
IP de destino, porta de destino, se combinarmos esses dois, nós chamamos de par de sockets. Aqui é um socket. Socket é quando estamos a combinar um IP com uma porta. Par de socket é quando estamos a combinar IP de origem, porta de origem, IP de destino, porta de destino. Aí formamos um par de socket. Boa. Bom, meus senhores, dêem uma olhada aqui. Essa tabela é muito bonitinha. Vejam aqui alguns protocolos, né? Vocês têm as portas e o protocolo da camada de transporte. Por exemplo, FTP trabalha com TCP. Aqui também FTP. FTP tem duas vertentes. Tem a parte que é para transmitir dados, que é a porta 20, e tem a parte que é para transmitir, por exemplo, os comandos, que serve para controle, que no caso aí é a porta 21. Ambas trabalham. O FTP em si, né, trabalha com TCP, como protocolo de transporte. Telnet e TCP, olhem aqui, o DHCP. O DHCP possui duas portas, 67 e 68. 67 é no servidor, 68 é para o cliente. E olhem que o DNS trabalha com dois, com o DP e o TCP. Bem, o DNS, quando nós estamos a solicitar, ele é o DP. Quando está a se responder, trabalha-se com TCP. Quando estamos a solicitar o DP, quando está a se dar a resposta, trabalha-se com TCP. A porta do DNS, 53. Então, o DNS trabalha com a porta 53. E o HTTP, o HTTPS, HTTPS 443, HTTP é o 80. E os protocolos aqui para e-mail, o POP 110, IMAP 143 e temos aqui também o SNMP, que trabalha com a porta 161. Bem, mas esses protocolos nós vamos discutir na próxima aula. Na próxima aula, iremos discutir as sessões. Na camada de aplicação, vamos falar das finalidades das sessões. Para que servem as sessões? Estes dois vocês já sabem, o Telnet e o SSH. O Telnet e o SSH, né, são para gerenciamento remoto. Bom, o resto, então, nós veremos na próxima aula. Vamos ir discutindo eles na próxima aula. Prontos. Dizer-vos aqui como uma últimas notas aqui, arrematadas finais. Existe um comando que é para verificar as conexões que estão as conexões estabelecidas no vosso dispositivo. Se, por exemplo, vocês querem visualizar as conexões do vosso dispositivo, é só vocês na linha de comando executar o comando netstat. Esse comando permite visualizar as conexões estabelecidas. Deixa eu invocar aqui a apresentação da Cisco para mostrar-vos aqui. Eu não tenho aqui. Não estou conectado aqui a nada, não tenho nenhuma conexão aqui. Deve ser essa. Não. Subir mais um pouco. Vamos lá ver se é essa. Bem, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Ver se consigo encontrar. Ele é um comando que apresenta as conexões estabelecidas no dispositivo. Quais são as conexões do dispositivo? Comando netstat. Se vocês, por exemplo, já passei daqui. Se vocês, por exemplo, querem verificar quais são as conexões, quem está estabelecido, quem estabeleceu uma conexão com o vosso dispositivo, é só vocês executarem o comando netstat. E aqui então vocês visualizarão as conexões. Quem está conectado com vocês. Olhem, por exemplo, olhem aqui. Todos esses sessões, né, estabeleceram uma conexão com esse dispositivo. O 192.68.02, o 207, 138, 126, 157, aqui todos eles que estabeleceram uma conexão. Boa. Bem, vou dar aqui uma pequena pausa. Quero mostrar-vos uma imagenzinha para finalizarmos. Tenho que buscar a imagem, vou dar só aqui uma pequena pausa. Bem, pessoal, essa imagem que eu fui aqui buscar é uma imagem muito interessante. Ilustra bem os dois, né? O TCP e o UDP.
Olhem aqui o TCP, o transmissor a enviar os dados, né? Com toda a certeza que realmente o receptor está a receber os dados. Esse é o TCP, a confiabilidade, tá? O transmissor tem total confiança, né, que realmente, né, os dados foram transmitidos para o receptor. Agora analisem o UDP. No DP, o mais importante é fazer o quê? Enviar. Esse é o mais importante no UDP, poder enviar os dados. Então, essa mensagem é muito, muito ilustrativa para perceber-se realmente o TCP e o UDP. Então, meus senhores, foi um enorme prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Com um sorriso nos lábios. Bye bye, see you, até mais.